Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui iniciando essa nova fase, né? Essa nova maneira de passar essas informações para vocês e apanhando um pouco ainda, né, com essas ferramentas, mas o intuito é de passar as informações para vocês para facilitar o entendimento. Tudo bem? Nós passamos para vocês já esse tema sobre coroas provisórias. Porém, ainda não tínhamos terminados, né? E a nossa prova ia acontecer justamente nessa semana em que essa situação diferenciada nos pegou. Mas enfim, vamos lá, né? A gente vai falar um pouco sobre a aula, sobre os procedimentos, para ver se dessa maneira fica mais fácil o entendimento, ok? Então, nosso intuito primeiro é começar com as coroas provisórias, tudo bem? Coroas provisórias, o que são? As coroas provisórias, na verdade, são procedimentos que precedem ao atendimento na confecção de uma coroa definitiva, né? Ou seja, não existe possibilidade de você fazer um preparo dental sem que o paciente saia dessa sessão com uma coroa provisória instalada, né? Para proteger esse elemento dental. Tudo bem? Materiais que podem ser utilizados para a confecção dessa coroa são as resinas acrílicas, né? As resinas acrílicas ativadas termicamente, né? Que são esse grupo de materiais que a gente está mostrando aqui. Existem várias opções no mercado, na verdade, mas a gente percebe que essa marca comercial que chama Dencor, por muito tempo já usado na odontologia, ela tem sido a marca de preferência dos profissionais. Como a gente falou na aula, a Duralay, que é uma resina muito boa, essa resina de coloração vermelha, ela também, mais recentemente, tem lançado aí no mercado, tem disponibilizado resina na coloração da cor do dente para que sejam confeccionados os provisórios. Mas a gente percebe que a fidelidade de cor dela ainda deixa a desejar um pouquinho. Então a resina que a gente vai utilizar normalmente é uma resina ativada termicamente. Existem diferentes cores para as diferentes situações que haverá necessidade de você realizar o seu provisório. Tudo bem? Os objetivos, né? Quais são os objetivos quando a gente faz uma coroa provisória? Existem as funções protéticas primárias, os provisórios também são feitos para ajudar no diagnóstico do caso clínico e tem um objetivo também que é a promoção de saúde, né? As funções protéticas primárias, não precisa que a gente repetir toda, mas, por exemplo, quando a gente faz um provisório, ele tem a função de devolver a estética, de restabelecer a oclusão com o paciente antagônico, de restabelecer o contato proximal, de proteger o tecido periodontal, enfim. Então, são várias funções protéticas primárias. Diagnóstico do caso clínico. Muitas das vezes, o dente pilar que você vai preparar para receber uma coroa, ele pode estar passando por um momento clínico duvidoso. Exemplo, o paciente pode reclamar de uma sintomatologia dolorosa, pode estar com um certo grau de mobilidade e que leva você a não ter certeza se esse dente verdadeiramente vai funcionar como pilar. Então, o ideal seria você preparar, se surge essa dúvida, o ideal é você preparar esse dente, instalar a coroa provisória e esperar um determinado tempo para ver o comportamento desse órgão dental, desse pilar, para ver sim se verdadeiramente ele poderá ser incluído no seu planejamento da prótese fixa, certo? Como promoção de saúde, né? Muitas das vezes, esse dente que você selecionou para ser o pilar, para segurar a ponte fixa, a futura prótese, ele pode estar acometido de alguma lesão, de algum problema, né? Principalmente a nível periodontal. E a confecção da coroa com uma qualidade adequada
vai possibilitar que esse dente possa recuperar essa situação, certo? E é o ideal que você recupere verdadeiramente primeiro essa situação de injúria periodontal para depois fazer então a sua coroa protética. Aí está repetindo as funções protéticas primárias que a descrição no slide por si só já justifica. Eu acho que não tem necessidade da gente falar, a gente já falou alguma coisinha antes, mas tudo que está escrito aí está fácil de você entender. E as coroas provisórias usadas como grande tempo clínico. Exemplo, a gente falou que cada vez mais os profissionais tomam a decisão de aproveitar os procedimentos provisórios para traçar um norte, para direcionar a sua conduta em relação ao componente definitivo. Então, a gente já falou, né, que ele pode funcionar aí como um artifício para tirar dúvida de algumas situações que não estejam inadequadas. Pode funcionar como elemento de diagnóstico, então, né, para você saber se esse pilar vai dar para ser aproveitado ou não. Pode funcionar para treinamento da higiene do paciente, né? Porque muitas das vezes o paciente chega com esse dente ou essa situação, essa ausência dentária, com a necessidade de fazer uma prótese fixa, e muitas das vezes é por uma deficiência de escovação, uma deficiência de higienização. Então há necessidade dele passar por um treinamento orientado pelo profissional, pelo CD, para ver se realmente ele vai dar conta de vigiar esse procedimento definitivo que você está propondo, né? A grande desvantagem, como está ali no slide, quando você usa um provisório por tempos longos, por longo período, é que por ser confeccionado no material mais fraco, você pode ter alguns problemas, tipo fratura, esse provisório pode quebrar, principalmente se for uma ponte fixa. Pode acontecer o aparecimento de uma inflamação gengival ali ao nível cervical. Por quê? Porque de repente os bordozinhos podem vir a fraturar e acontecer algum evento de cárie, algum evento de irritação gengival, levando a um problema periodontal. Se houve fratura, se houve quebra, pode ter o aparecimento também de cárie, né? E outra falha que pode acontecer também é esses provisórios deslocar, sair da boca, né? Por um desajuste, por uma mordida, uma oclusão mais forçada que esteja ali, né, no local. Então, essas situações você precisa estar atento no momento que acontecer. O provisório também, ele possui e tem uma finalidade de proteção pulpar, né? Porque principalmente quando você trabalha em um dente rígido, né? Onde os prolongamentos de odontoblastos vão ser expostos ali, então ele tem a obrigatoriedade ou a função de proteger esses prolongamentos odontoblastos, né? Como é que você vai deixar um dente preparado e exposto? O paciente não iria suportar de dor, né? Mas alguns cuidados deve ter quando você trabalhar em um dente dessa maneira, um dente que não foi tratado endodonticamente. Você deve lavar ele. Isso é um mecanismo, na verdade, de proteção, né? Lavar com a substância com água de cal, ou passar um verniz, ou até resina fotopolimerizada com o objetivo de proteger, né? Lembrar que durante o preparo, esse preparo deve ser feito sob irrigação abundante, ou seja, na sua caneta, para justamente esfriar esse órgão dental, né, devido ao atrito da broca com o esmalte ou com a dentina, vai superaquecer e pode gerar um problema maior, né? Você precisa caprichar na adaptação marginal durante a confecção. A adaptação marginal lá a nível cervical precisa estar filé para que não tenha infiltração e não gere todos esses outros problemas, inclusive que a gente citou atrás, tudo bem? Quando normalmente essa situação, principalmente a adaptação cervical, não é eficiente, uma das coisas que você pode ter, uma das sintomatologias que você pode perceber é uma hipersensibilidade. É o paciente reclamar de dor ali naquele órgão dental, né? Que pode ser
é só por uma irritação química do produto na hora que ele está comendo, mas já pode ser um estágio mais avançado de uma cárie, uma inflamação gengival, enfim. Então, é importante que você conscientize da necessidade de um bom vedamento cervical para evitar esses eventos, né? Ele pode participar também como proteção periodontal, né? Por isso, a importância de você checar a qualidade da adaptação cervical desse provisório para que você possa ter uma proteção a nível periodontal mais eficiente, né? O seu contorno também, né? Ou seja, a forma, a gente já comentou com vocês da importância da forma do dente na hora da confecção. Ou seja, muitas pessoas, muitos profissionais ficam perdidos achando que estética é só coloração, é só fazer a seleção adequada da coloração do dente ou da coroa que vai ser feita. E nada. A gente sabe que a forma do dente, a forma anatômica também é muito importante. O contorno, o subcontorno, né, desse dente vai gerar um problema estético, ok? Então precisa ficar atento a essas situações. Um sobrecontorno vai acontecer aquilo que a gente sempre fala em aula, vai dar a impressão que a coroa está grávida, está maiorzinha de volume, né? E um subcontorno, uma deficiência de adaptação, que pode gerar inclusive problemas periodontais, principalmente durante a mastigação, a hora que o paciente morde, esse alimento não vai ser jogado na gengiva de uma maneira eficiente, pode vir a agredir. Então precisa ter esse cuidado. A nível de ameia interproximal, muitas das vezes o paciente vai procurar vocês e esse dente que tem necessidade de uma coroa protética, ele pode ter invadido o espaço do outro dente, né? Às vezes tinha uma cárie ou um defeito qualquer e ele está sobre esse dente. Então, muitas das vezes, você precisa entrar ali com um procedimento ortodôntico, com a colocaçãozinha de uma borracha, ou um movimento ortodôntico até mais agressivo, mais eficiente, para separar, para depois fazer a confecção desse provisório. Senão você vai encontrar problema, né? E outra vez aqui reforçando a condição de higiene oral, o controle dessa placa, né? Você vai instalar o provisório, principalmente se for um paciente que tenha deficiência de escovação, e vai procurar conscientizar esse paciente da necessidade de cuidar agora dessa área que tem um elemento artificial, cuidar de uma maneira melhor, né? Claro que com os, como é que fala, com os ensinamentos que vocês têm nas disciplinas de periodontia de escovação, passar para esse paciente, uma vez passar para ele orientar e depois verificar em sessões seguintes se ele está seguindo essas ideias, essas orientações que você passou. Ou seja, educar esse paciente a controlar essa situação melhor, né? Ainda continuando a ideia dos provisórios como tratamento periodontal, é muito interessante todo paciente que vai passar pelo tratamento protético, na maioria das vezes, principalmente a extensão, dependendo da extensão da prótese que vai ser feita, ele deve receber um tratamento periodontal primeiro, né? Antes de fazer as peças definitivas. Porém, você deve ser consciente de que, para que a situação periodontal dele se resolva de uma maneira mais positiva, você deve intervir emergencialmente e resolver alguns problemas que pode estar acontecendo por ali. Por exemplo, uma cárie, um excesso de restauração, né? Ou qualquer coisa que tenha desse tipo, porque a normalização dessas situações vai favorecer a recuperação dessa parte periodontal. Muitas das vezes, um dente que está com a deficiência de adaptação e uma restauração a nível cervical, se você não faz essa restauração, nem que for em caráter provisório primeiro,
e já manda para o periodontista. Como que o periodontista vai fazer a sua intervenção? A gengiva vai invaginar ali naquele local. Então é prudente que primeiro essas situações inadequadas de adaptação seja resolvida para depois então ser realizado o procedimento periodontal. Até porque, uma vez essa situação resolvida, elas poderão contribuir positivamente na orientação do processo cicatricial. Então é de fundamental importância que você tenha essa consciência. A gente frisa muito bem isso porque vários profissionais, a hora que um paciente chega assim com essa boca inadequada nesse primeiro momento, ou seja, que precisa passar pelo tratamento periodontal, já manda direto para o periodontista. E não, dependendo da situação, o ideal é que você regularize essas situações inadequadas em caráter provisório primeiro, para que essa situação possa contribuir na intervenção periodontal e resolver o caso de uma maneira mais tranquila, mais rapidamente, né? E aí, então, a gente ainda continuando, né? Agora relacionado às estéticas, né? Nós vamos falar aqui para vocês algumas técnicas de provisório. Eu acredito que com essas técnicas que a gente vai passar para você, será o suficiente para você resolver todas as situações clínicas de necessidades em clínica. Claro que não vamos abordar todas, porque é impossível o tempo, mas a que a gente vai falar aqui com vocês, eu acho que será suficiente para aplicabilidade na nossa clínica e escola. Ela, claro, tem função de restabelecimento de estética, principalmente. Né? Na maioria das vezes, o paciente vai procurar você com o objetivo de resolver a estética. Né? A gente sabe que os dois maiores motivos de procura, ou seja, de fazer com que o paciente procure os consultórios odontológicos hoje ainda, os dois maiores motivos são estética e dor. Né? Na maioria das vezes, então, ele procura o colega para suprir essas deficiências, né? Muitas das vezes ainda não é momento de você intervir, resolver o problema estético, porque tem um problema de saúde que está gerando outros desconfortos e que podem ser prioridade. Mas o paciente, às vezes, ele questiona e ele quer resolver mais rapidamente essa questão de estética. Relacionado à estética, então, os provisórios podem nos servir, não é perda de tempo. A gente até frisa sempre que toda vez que você for fazer um provisório, você tem que estar embutido do seguinte pensamento: é um procedimento que vai te auxiliar, te ajudar. É um procedimento que vai fazer com que você ganhe o paciente, que você crie uma empatia maior com ele. Por que a gente está falando assim? Porque muitas das vezes o colega pensa que deve fazer um provisório mal feito ou um provisório deficiente para forçar este paciente a retornar ao consultório para fazer o procedimento definitivo. E a gente já comentou com vocês que a ideia não é essa. A ideia é o contrário. Você deve caprichar o máximo possível, usar tudo que você tem de recurso para o provisório ficar bom, funcionar direitinho e aí sim despertar a atenção do paciente nesse sentido, né? Nossa, mas o provisório que o doutor fez ficou tão bom, imagina o definitivo. E isso cria expectativa e essa necessidade ou essa vontade dele retornar para dar continuidade ao tratamento. Tudo bem? Mas, ainda dando continuidade, então, moldagem dos provisórios para orientar o técnico. Muitos casos difíceis ou casos mais complexos, quando você faz um provisório bom, bem feito, em que te agradou ao paciente e resolveu os problemas inerentes da boca, por que não usar esse provisório para orientar o protético, o técnico, a fazer o procedimento definitivo? Isso é muito bem visto, então é importante
né? Você usar esse artifício. Fez um provisório, colocou o provisório em um espaço que de repente você achava que não cabia esse número de dentes, ou que o dente ficou, vai estar um pouquinho maior ou menor. Você coloca os provisórios, manda o paciente para casa e ele vai nos ajudar com a observação dele em casa, com tranquilidade, se esses dentes, se a proposta sua está de acordo com o gosto dele. De repente ele chega no dia seguinte reclamando, falando com você, ô doutor, eu achei esse dente amarelo. Doutor, achei esse dente longo. Não tem jeito de ficar um pouquinho menor? Então, é, de acordo com a necessidade, claro que isso tem limites, mas você pode ir fazendo essas modificações, adequando essa situação para chegar num consenso entre você e o paciente. Tudo bem? O provisório também, ele pode funcionar como um condicionamento gengival. É muito frequente os pacientes com ausência dos quatro incisivos, né? Nos procurar querendo fazer uma prótese fixa. E principalmente quando esses pacientes ficaram muito tempo sem a utilização de coroas ou de dentes ali, esse rebordo alveolar tende a ficar reto, retilíneo, né? Isso tudo vai dificultar a colocação dos pônticos, que serão esses elementos que vão ficar nesse espaço desdentado, de uma maneira harmônica. Então, ou seja, porque não tem presença de papila ali, né? Então, olha aí os provisórios servindo para a gente guiar esse tecido, primeiro, para criar umas pseudopapilas ali, para favorecer o procedimento protético depois. Então, o que pode ser feito, né? A gente faz um jogo de provisório, nesse canino e nesse outro canino, então 6 dentes aqui para substituir os 4, né? Abre esses leitos, né? Leitos correspondente à altura de cada dente, certo? Isso pode ser feito cirurgicamente com a broca, né? Abre esses leitos, né? Tá vendo? E posiciona esses provisórios hoje, né? À medida que vai passando uma semana, 15 dias, esse paciente vai retornando e a gente vai acrescentando mais resina, condicionando esse tecido para que a papila vá crescendo entre os dentes e vá fechando esses espaços, os famosos black spaces, né? Então, olha aí, os provisórios funcionando como condicionadores gradual do tecido periodontal. Pessoal, eu vou parar nesse slide aqui, é o slide de número 11, porque para a aula não ficar muito longa, porque os colegas têm relatado que na hora de jogar isso para o YouTube, se a aula ficar muito demorada, demora para baixar. Então eu vou parar aqui no slide 11 e depois eu continuo a partir desse slide dando sequência a essa aula. Obrigado, viu?